Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e a autora a ser entrevistada dessa vez é a Carla Maria Castro dos Santos. Hoje, falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pela Carla e o título da dissertação é Desenvolvimento de um programa de navegação para pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoiéticas. Essa pesquisa de mestrado contou com a orientação da professora Karine Cristina da Silva Cunha, junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar. Carla, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Rosileide? Obrigada pelo convite, obrigada à Unirio, a minha escola, né, querida, pelo convite. Não tinha como deixar de participar e de difundir esse assunto tão importante para os pacientes, principalmente, que é o que eu mais quero, poder ser útil, ajudar os pacientes numa trajetória que já é tão sofrida quando a gente fala de pacientes com câncer e principalmente os pacientes que eu cuido, que são os pacientes que vão fazer o transplante de células-tronco, que na verdade é a última chance para que esses pacientes possam continuar vivendo. Então, eu é que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. É isso aí. Não mais que a gente, né, Carla? Muito boa, muito interessante sua pesquisa, viu? Então, vamos lá às perguntas. Carla, qual é o tema da sua pesquisa? Então, eu fiz o mestrado profissional e nesse mestrado você tem o objetivo de produzir, né, de construir um produto. E aí, desde o princípio, eu e a minha orientadora, a professora Karine, pensamos em construir alguma coisa que pudesse ser colocada em prática para que fosse um produto útil, que tivesse utilidade. E desde o princípio eu quis que fosse alguma coisa voltada para o paciente. Então, nós pensamos na temática navegação dos pacientes. É um tema que já existe desde a década de 90 no mundo, mas no Brasil chegou mais tarde, né, no ano de 2012. No SUS ainda não é uma realidade para todos os lugares, mas a gente pensou em começar. Então, a gente foi desde o princípio, né, desenvolver um programa de navegação. E a navegação de pacientes consiste em você acompanhar o paciente em toda a jornada de tratamento. Então, seria alguém que caminha junto, que tenta minimizar as barreiras de acesso, as barreiras de comunicação, facilitar todo o trajeto desse paciente no serviço de saúde, na realização dos exames, na efetivação realmente do tratamento, na adesão desse paciente às orientações da equipe multidisciplinar. E no nosso caso, com pacientes, né, que vão fazer o transplante, preparar esse paciente da forma mais rápido e eficiente para que ele fique pronto para ser submetido ao transplante de células-tronco de maneira rápida, porque esse paciente tem um tempo de realizar esse processo para ser submetido ao transplante antes que a doença volte. Então, a gente tem que correr literalmente contra o tempo, para que esse paciente fique apto a realizar o procedimento e saia com o benefício da cura desse processo todo. Então, nós partimos
da observação desses pacientes no local, né, de atendimento. Então, desde a primeira consulta médica, esse paciente é acompanhado pelo enfermeiro navegador, seguindo toda a trajetória que ele tem no percurso da preparação para o procedimento e fazendo com que esse paciente se sinta acolhido em todas as necessidades físicas, psicossociais, econômicas. A gente tenta ajudar de todas as formas que esse paciente possa seguir o trajeto dele da maneira mais fácil e menos dolorosa possível. Bom, e para a gente, né, para o que não conhece, que não está familiarizado com a rotina hospitalar, né, a rotina do tratamento de saúde, diz para a gente como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa. Os pacientes, em geral, né, frente ao diagnóstico de câncer, já tem aquele primeiro impacto do diagnóstico de uma doença que hoje em dia já se fala, mas ainda há o estigma e principalmente o medo da morte, né? O câncer ainda é, para algumas pessoas, uma sentença de que está perto de morrer, né? E então o paciente chega para a gente num serviço de saúde especializado, que é o que a gente desenvolveu a pesquisa, no hospital referência de tratamento oncológico, ele já chega com uma bagagem de medo muito grande. E a gente lida com o público SUS, né? Então a gente tem pacientes com várias fragilidades, inclusive de conhecimento de direitos, sobre questões relacionadas à saúde, e pacientes extremamente humildes, no sentido da palavra mesmo, que eles se sentem perdidos, inclusive com a estrutura hospitalar, né? Um prédio imponente de 11 andares, com elevadores, cada andar referente a um tipo de tumor, vários setores envolvidos. Esse paciente chegava perdido no nosso setor. E se perdia mesmo no elevador, no caminho, ia em outro setor. Então, o que a navegação faz? A gente pega esse paciente no primeiro contato dele com o hospital. Primeiro que a gente utiliza o WhatsApp, que é uma ferramenta que é amplamente difundida, todas as pessoas têm acesso ao WhatsApp. E por mais que a pessoa não tenha acesso à internet, o hospital tem Wi-Fi livre. Então, o paciente já entra, o Wi-Fi já entra, né? Então, já teria ali menos uma barreira de acesso, que seria o uso, né, das redes, da rede de dados. E aí, o primeiro contato que eu faço com esse paciente é mandar uma mensagem de WhatsApp me apresentando. Nesse WhatsApp profissional, né, institucional, já tem a minha foto e eu digo para ele o dia da consulta, o dia do horário, o nome do médico que vai atender, o andar que ele vai ser atendido, como que ele chega. Eu digo, chega na recepção principal, se identifica, mostra a minha mensagem de consulta com o doutor tal hora, no seguinte andar, pega o elevador que fica à tua frente. Então, eu dou o passo a passo para esse paciente. Isso pode parecer uma bobagem, mas, assim, para uma pessoa que vem do interior, que nunca veio no Rio de Janeiro, na capital, num hospital tão grande, isso já é uma forma de você acolher essa pessoa. Outra coisa, a foto. É muito engraçado. Eles chegam no setor e já vão com a minha fotinha, assim, né, aumentada do perfil, me procurando. Então, é diferente de você chegar na casa de alguém e não saber quem vai te receber. E você chegar na casa de alguém e ser recebido pelo dono da casa, vamos dizer assim, sabe? Então, para o paciente, a navegação é um serviço de acolhimento, de receptividade, de você acolher todas as necessidades dessa pessoa. E, além disso, o vínculo criado entre o enfermeiro navegador e o paciente é seguido durante toda a jornada, né? Toda a trajetória desse doente, no preparo
para o tratamento, efetivamente falando, você vai criando vínculos com o paciente, com a família, você conhece as dificuldades que ele vem trazendo para você e você vai falando para ele, pode deixar que eu vou te ajudar. Enfermeira, não conseguiu o carro da prefeitura para ir, eu entro em contato com a prefeitura, justifico que aquele dia, naquele horário, a pessoa tem que estar ali no serviço para fazer determinado exame ou determinada consulta. Então, é uma atividade onde você vai andar junto do paciente para que você faça com que essa trajetória seja menos difícil. É basicamente isso. É um verdadeiro tratamento, né, humanizado. Né? Exatamente. Que é Exatamente. Mesmo, né, com o paciente na situação de muita vulnerabilidade, né? E por que não confusão mesmo? E no hospital uma lógica tão complexa, porque para quem trabalha ali tem uma organicidade, mas para quem vai ali para receber o tratamento, não está acostumado com aquele ambiente, é muito complexo mesmo. Então, esse trabalho é um trabalho de excelência mesmo. Bom, voltando aqui para as perguntas, qual foi a parte mais difícil na elaboração do seu trabalho, Carla? Então, o serviço, né, o trabalho, a atividade de um navegador, né, a profissão, não existe uma determinação de quem é a pessoa, a profissão indicada para ser um navegador. Isso é importante falar. Mas, por um consenso, né, mundialmente falando, porque começou tudo nos Estados Unidos, né, e difundiu para o Canadá, para Nova Zelândia, para a Europa, chegou até nós. Um consenso que se tem é que o enfermeiro é um profissional mais preparado para assumir essa função, porque além de conhecer toda a complexidade técnica do processo saúde e doença, né? Nós somos preparados na nossa graduação para gerenciar todos esses processos de equipe e de relacionamento, né, profissional-paciente. A gente já aprende isso na própria graduação. Então, o enfermeiro é, hoje em dia, a referência, né, nessa nova função que está se desenvolvendo, né, no processo de navegação dos pacientes. Então, dificuldades. Primeiro, é um tema que não é tão conhecido. Né? Muitas vezes, quando eu me apresento como enfermeira navegadora, as pessoas confundem com a navegação de dados de internet, que é um termo mais utilizado, né? E aí você tem que mostrar o que é o enfermeiro navegador, né? Então, conscientizar as pessoas do que é essa função, explicando as diferenças. Depois, existem poucos profissionais ainda, né, nessa área. E também, ainda não há uma regulamentação dos conselhos de enfermagem, né, o Conselho Federal e os regionais, de como será os pré-requisitos para a formação e para dizer que aquele enfermeiro está apto para ser navegador. A gente ainda não tem essa legislação efetiva. Então, isso é difícil, porque assim, você não tem ainda uma regulamentação da função. Também não temos cursos tão disponíveis para a formação de enfermeiros navegadores. Os cursos que existem são cursos em instituições privadas, né, que você precisa pagar por esse curso, e não são cursos de formação, são cursos de capacitação. Então, existe ainda a limitação da formação desses profissionais, né? E quem deseja seguir esse caminho precisa buscar isso sozinho, porque a gente ainda não tem isso ainda tão acessível, né? Então, você se financia, né, nessa formação, que ainda não tem tantas opções para você poder fazer isso aqui no Brasil. E uma outra coisa,
esse serviço foi pensado para implantar no Hospital do SUS, como eu já falei. E por todas essas dificuldades de formação que eu já listei aqui, o próprio ambiente do meu trabalho, eu precisei educar os meus próprios colegas, né? E toda a equipe multidisciplinar, porque ninguém aceita funções novas, mudanças e tudo assim, né, sorrindo. Você questiona várias coisas. Então eu passei por vários questionamentos, por vários julgamentos, né, nesse processo todo. Foi complicado, mas assim, nada fez eu pensar em desistir. Pelo contrário, quanto mais as pessoas questionavam o que era e diziam coisas que eu poderia ficar chateada, mais eu falava o que era navegação e mais eu navegava os pacientes. E assim, isso foi complicado. E assim, todo mundo que desejar seguir, né, ler a minha dissertação, tomara que muitas pessoas leiam e escutem esse podcast para poder ter o interesse de ler lá a dissertação no nosso repositório, né? O apoio da direção, o apoio da alta gestão é muito importante para a implementação do serviço de navegação. E isso eu tive assim um privilégio, uma graça imensa, porque o diretor da minha unidade, o diretor médico da minha unidade, ele foi muito receptivo desde o princípio, quando eu apresentei a proposta para ele. E isso faz a diferença, porque você tem o apoio do seu superior para começar um serviço, né, um projeto. E isso fez toda a diferença. Imagino, né, Carla, a dificuldade assim de explicar, né? Porque o atendimento humanizado, ele depende realmente de não só de uma única pessoa, né, envolvida, mas sim da equipe, né? Enfim, tá envolvida com essa ideia, com esse propósito. E aí deve ter sido complicado mesmo, né? Convencer as pessoas da importância, né? Mas que essa pesquisa está se desenvolvendo aí, né? E eu já vi que você tem interesse em prolongar para o doutorado também, né? Depois você pode. Tá. Em se tratando de uma pesquisa na área da saúde, quais os grupos que podem ser mais beneficiados com esse resultado, com o resultado dessa pesquisa e como? Então, o grupo principal é o paciente, né? A gente, como você já tem falado aí, você percebeu, né? Realmente é um serviço que busca a satisfação do paciente, né? Inclusive, uma das métricas do serviço é a pesquisa de satisfação que a gente desenvolve com os pacientes do setor, que ao serem internados para realizar o procedimento em si, o transplante, a gente passa a pesquisa de satisfação perguntando se o serviço de navegação fez a diferença no processo de preparo para o transplante, só a pergunta de sim ou não, e a outra pergunta se o paciente acha que o serviço deve ser mantido para outras pessoas. E a gente tem 100% de satisfação desses pacientes, né? Então, você vê que realmente o objetivo de fazer a diferença, de acolher, de prestar um serviço humanizado, de segurança, de atender às expectativas desse paciente, a gente consegue. Então, o maior grupo que é beneficiado, com certeza, é o paciente, que é o nosso público-alvo, né? A gente, do serviço de saúde, a gente está ali trabalhando para o paciente. E aí é tudo um casamento perfeito. Navegar os pacientes para que as barreiras sejam minimizadas ou trabalhadas, aquelas que a gente não conseguir eliminar como um todo, e estar junto do paciente o tempo inteiro e fazer esse paciente se sentir pronto para enfrentar essa jornada, que é tão complicada e tão difícil. Bom, e há alguma experiência marcante durante a pesquisa que você acha que vale a pena compartilhar com a gente? Ah, sim, tem várias.
E esse serviço, né, eu defendi a minha dissertação em 2023. Então, efetivamente, estamos, né, fazendo 2 anos de serviço. E, como eu te falei, a gente trabalha por WhatsApp. Então, eu tenho mensagens de todo tipo, mas todas de muita gratidão por estar trabalhando desse jeito que a gente trabalha. E eu fico muito, muito, muito feliz de receber esse retorno dos pacientes. Um retorno voluntário, porque eu só faço a pesquisa de satisfação com aquelas 2 perguntinhas. O retorno, o feedback deles espontâneo, voluntário de agradecimento, isso aí eu acho que não tem salário que pague e tudo isso, sabe? Porque é muito bom você se sentir o coração quentinho, sabe? É isso. E eu tenho muitas experiências, assim, de participar da vida dessas pessoas mesmo, né? De ter participado de reconciliação entre pais e filhos que já não se falavam há muito tempo e precisou ir atrás do pai para que fizesse o teste de compatibilidade e o pai doasse a medula para o filho, que era de mal do pai, e os dois se reconciliarem naquele momento, se perdoarem e chorarem, e eu chorar junto vendo aquilo, sabe, assim, de ver noivos que pediu em casamento porque, infelizmente, o transplante não tinha dado tão certo e a paciente, infelizmente, né, ia acabar morrendo. E antes de realmente morrer, a gente fazer a cerimônia para que o noivo pedisse a paciente em casamento, no leito, de participar tanto da mãe me mandar a mensagem dizendo que, infelizmente, não deu tempo de realizar o processo do transplante, que o filho faleceu, mas que ela queria dividir a gratidão da gente ter proporcionado pelo menos a esperança para o filho, sabe? Então, é uma história de muito envolvimento, realmente. Então, se quem estiver escutando a gente falar, eu quero ser navegador, eu quero ser um enfermeiro navegador, porque, né, está sendo muito difundido, muito falado, muito procurado nas oportunidades de emprego. A gente sempre vê que está precisando de enfermeiro navegador, mas que essa pessoa saiba que navegar um paciente é se envolver com esse paciente, com aquele processo, com aquela pessoa, com aquela família, porque faz parte, né? Não tem como você estar na vida de alguém e não se envolver. Então, para mim, essas experiências são que realmente fazem tudo valer a pena. Todas as dificuldades, todas as dúvidas são desfeitas com essas mensagens e com essas experiências lindas que a gente tem e que eu tenho um registro delas todas, tá? Porque eu faço tipo uma nuvem de prints dessas mensagens. E às vezes que eu apresento o trabalho em alguns congressos, seminários, né, que eu finalizo sempre a minha apresentação com alguns prints, né, porque eu peço a autorização, claro, para os pacientes, e é muito emocionante você ver, você sente, né, a gratidão dessas pessoas, e é muito bom. Te dá um verdadeiro sentimento de dever cumprido, né? E muito bem cumprido, porque essas mensagens aí de agradecimento devem realmente aquecer, né, o coração. Carla, como é que você poderia resumir as conclusões de maior destaque da sua pesquisa?
A gente já falou muito da satisfação do paciente, desse vínculo criado entre o profissional, navegador e o paciente, mas a gente pode mostrar que esses benefícios se estendem para as instituições também, tanto que a atividade do enfermeiro navegador, ela já, nas redes privadas, já é um pré-requisito, né? Tanto para qualidade do serviço quanto para a satisfação do paciente. Ter a presença do enfermeiro nesses serviços privados já é rotina, já faz parte do dia a dia, porque a presença do navegador conduzindo, gerenciando esse cuidado, diminui número de reinternações desnecessárias desses pacientes, então, consequentemente, acaba reduzindo custos hospitalares com internações desnecessárias, porque você consegue agir e intervir com esse paciente antes dele piorar a ponto de precisar internar, né, e causar todos os custos hospitalares, vamos falar assim, toda a demanda, né, que traria com uma internação, tanto para o paciente, quanto para a família, e quanto com a instituição que vai gastar, né, financeiramente falando, com aquela intervenção. E esses dados são mensurados através de indicadores, né? Nós temos os nossos indicadores no transplante, que desde a implementação do serviço de navegação para esses pacientes, nós conseguimos reduzir o tempo de preparo desses pacientes. Né? Eu consigo mensurar, e eu mostro isso no serviço, o tempo que esse paciente leva desde que ele é apresentado no serviço para ver se ele é elegível ou não para o tratamento, até o tempo dele ser chamado pela primeira vez para consulta médica e a partir dali desencadear todo o processo de preparo, né, para o transplante. A gente tem uma média de 10 dias apenas, então você ser atendido por um especialista em transplante de medula óssea pelo SUS, num hospital de referência, com um prazo só de 10 dias, é um prazo pequeno. Muitas vezes a gente que tem um acesso a um plano de saúde ou tem condição de pagar uma consulta particular, às vezes você busca um especialista tão especialista que em 10 dias você não consegue vaga para esse profissional. E a gente consegue oferecer isso com uma média de 10 dias para os nossos pacientes, desde que a gente conseguiu implementar efetivamente o serviço de navegação, o tempo de preparo, porque como eu comentei lá no início, esse paciente precisa ser submetido ao transplante antes que a doença volte. Ele está num período chamado remissão, quer dizer, a doença não está em atividade naquele momento, para que ele possa receber a medula nova e ficar curado. Então, a gente tem um tempo para preparar esse doente antes que a doença volte. Porque se a doença voltar nesse processo, a gente tem que parar tudo, ele volta para o serviço de origem, faz nova quimioterapia, novo tratamento, para que ele possa de novo ficar sem a doença em atividade e voltar de novo para a gente. E cada vez que ele vai e volta nesse serviço, que ele tem a recaída, que é o que a gente chama, a chance de cura com o transplante vai diminuindo. Então, a gente consegue hoje preparar os nossos pacientes com uma média de 70 dias. Não é o ideal. O meu ideal são 60 dias. Então, eu luto com isso. Mas existem algumas barreiras que eu não consigo eliminar sozinha. Então, a gente vai ajustando e a gente conseguiu diminuir esse tempo para 70 dias. Nossa meta são 60. E isso é um trabalho de melhoria contínua, né? Você vai vendo onde você pode atuar, que parcerias você pode fazer para você tentar agilizar esse processo. E a satisfação deles, né, com tudo isso, que é a mola mestra para a gente manter a qualidade do nosso serviço. Serviço importantíssimo. A partir do seu repertório de experiências com essa pesquisa, Carla, qual seria o conselho que você daria para colegas que ainda estão na etapa da preparação da pesquisa?
É, Então, a gente tem essa dificuldade falando de navegação, né? Que é o que a gente está falando aqui da minha dissertação, de instituições que forneçam essas capacitações, esses treinamentos, essa formação. Fora do país, existem instituições que fazem os cursos de formação de enfermeiros navegadores. Só que tem toda a dificuldade primeiro, de custos, né? Porque essa pessoa precisaria sair do país para fazer esses treinamentos, né? Fora daqui. E quando a gente pensa no Brasil, a gente tem instituições que fazem, instituições privadas que fazem essa capacitação em navegação de pacientes de forma paga, não tem serviço gratuito ainda, e o Ministério da Saúde, em dezembro de 2024, né, ano passado, ele publicou a portaria da Lei Nacional de Navegação dos Pacientes. Ela era voltada só para câncer de mama, mas ano passado, em dezembro de 2023, não foi 2024, 23, foi publicada a portaria que o Ministério deseja que a navegação seja implementada para todos os tipos de câncer e todos os pacientes do território nacional. Isso vai ser fantástico, porque essa difusão dessa atividade tão importante vai ser difundida em todo o nosso país. Então, os pacientes que mais precisam, que são aqueles que não têm acesso aos grandes centros, vão ter a oportunidade de serem acompanhados por um enfermeiro navegador, que vai facilitar demais todo o processo, principalmente o acesso desses pacientes. Porque se a gente vê a desigualdade da distribuição de serviços especializados no tratamento do câncer, a gente fica até triste, porque assim, a maioria dos recursos a gente sabe que estão ainda nas regiões sul e sudeste, né? Então a gente ainda tem uma baixa cobertura nas regiões de norte e nordeste. Então a difusão desse serviço vai poder ajudar na descentralização de acesso à saúde para essa população que realmente precisa de ajuda, né? Que tem toda a dificuldade de acesso de ônibus, de transporte público, de recursos financeiros para se manterem. Muitos pacientes precisam sair dos seus municípios, dos seus lares, dos seus estados, para irem para os grandes centros, né, realizar os seus tratamentos especializados. O serviço que eu trabalho, ele atende todo o estado do Rio de Janeiro. É o único serviço público do estado do Rio de Janeiro que realiza transplante de células tronco hematopoéticas do tipo halogênico, que é quando você recebe a medula de uma outra pessoa pelo SUS. Então, você imagina que a gente recebe, e o Rio de Janeiro nem é um estado tão grande, se você comparar com o Amazonas, com Minas Gerais, com Bahia, que são estados, né, geograficamente muito maiores. Aí você imagina você sair lá do norte do Rio de Janeiro para você ter uma consulta na capital, né? Se esse serviço fosse difundido, né, e tivesse acesso mais próximo do local onde esse paciente reside, seria tão melhor para esse paciente. Então, a difusão desse serviço está acontecendo, o Ministério está envolvido nisso, e o plano é que até o ano que vem esteja efetivamente implementada, né, essa Lei Nacional de Navegação. Então, que essas pessoas que foram sensibilizadas com o tema e que gostaram, que busque a formação nesses serviços que já disponibiliza, e que tomara que o Ministério da Saúde, nesse projeto grande que eles tenham aí, que eles possam formar um grupo de formação do Ministério, quem sabe até fornecer treinamento gratuito para os enfermeiros que têm interesse de fazer, né? Porque seria mais acessível
para a maioria das pessoas que não teria condição de pagar por essa formação, né? Quem sabe fazer cursos públicos e gratuitos para que as pessoas possam se capacitar. Então, eu acho que o caminho é capacitação, formação. A princípio ainda não temos pública, mas tomara que em breve tenhamos. E estudar. Estudar, porque as novidades estão aí e a gente precisa acompanhar o avanço, né, da temática. Carla, alguma informação que você gostaria de acrescentar? Alguma pergunta? Alguma informação a mais? Eu quero aproveitar, né, o espaço, todos que estão nos ouvindo. Eu queria sensibilizar as pessoas, aos colegas, graduandos, pós-graduandos, que possam difundir a ideia da doação voluntária de medula. Assim como o sangue, a gente não consegue comprar o sangue, né? A gente depende da doação voluntária do sangue, das plaquetas, do plasma. Também precisamos da doação voluntária de medula. O serviço que a gente tem, que é o REDOME, que é o Cadastro Nacional de Doadores Voluntários de Medula, ele é vinculado ao Instituto Nacional de Câncer e ao Ministério da Saúde. É o terceiro maior banco de doadores voluntários do mundo. É interligado mundialmente. Então, assim, a gente coleta medula de brasileiros para beneficiar pacientes de outros estados, de outros países, e a gente recebe medulas de outros países para nossos pacientes brasileiros, né? Então existe a integração entre esses bancos, e o nosso é 100% SUS e é o terceiro maior banco mundial, e qualquer pessoa saudável, sem doenças crônicas ou autoimunes, podem se cadastrar voluntariamente nesse banco, no REDOME, de 18 a 35 anos. É só buscar um serviço de hemotransfusão da sua cidade, do seu estado, e você chegar lá e dizer que você quer se cadastrar no REDOME como um doador voluntário. E aí você vai preencher um formulário, né, que a pessoa que vai te atender vai te ajudar. Vai ser coletado 4 ml de sangue apenas, né? E você entra nesse banco fantástico que pode salvar uma vida. Porque a chance de se ter um doador não familiar compatível é de 1 para 100 mil. Então, é um número muito pequeno. E muitas vezes o paciente tem irmãos consanguíneos, né, de mesmo pai e mãe, e não é compatível um com o outro. Isso acontece. E você precisa de um doador que está cadastrado no banco. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem, maiores as chances das pessoas que estão precisando de um doador e que estão na fila para poder realizarem o transplante na tentativa de ficarem curados. Então, se alguém tiver interesse, por favor, se cadastre. Quem sabe faz a diferença na vida de alguém, salva a vida de alguém, né? O custo, se por acaso houver a compatibilidade, é todo coberto pelo SUS. Esse paciente, se for preciso, né, fazer a coleta em outro estado, sem ser o que esse paciente mora, todos os custos de deslocamento, de hospedagem, de despesas diárias, tudo financiado pelo SUS. E a gente pode contribuir com a vida de alguém, né? É esse o convite que eu gostaria de deixar. Se por acaso alguém quiser, o site do REDOME, redome.org.com.br, poderia buscar mais informações e que todos possam fazer
esse cadastro, se tiverem a idade disponível, porque a gente pode salvar uma vida. Nossa, Carla, a exposição sobre a sua pesquisa já estava maravilhosa. Agora, essa dica final foi espetacular, né? Inspiradora para a gente ver como é que a gente pode ajudar o próximo, né? Nem imaginava, né, sobre isso, mas que delícia. Muito obrigada, viu, Carla? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. O trabalho de vocês, da gente poder falar do nosso trabalho, das nossas pesquisas. Nossa, que honra! Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Não tinha como eu falar não. 1000 vezes o sim. E você falou, né? Já está pensando no doutorado? Não, eu já estou no doutorado. Ai, que bom! Eu não sabia. Ai, que bom! Pois é, breve você vai me chamar de novo. Tomara. De novo. E aí a gente vai falar de um outro tema assim super, super ligado com a navegação, com o transplante, que é a resiliência dos pacientes que são submetidos ao transplante. Então, eu acho que a gente tem que sempre estudar e tentar melhorar. Essa é a lição de vida que eu tenho e que tomara que eu possa ter passado um pouquinho para cada um de vocês que escutou e que está escutando. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Então, consultem a dissertação da Carla Maria Castro dos Santos. Acesse o texto completo no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigada, Carla! Beijo! Beijo, obrigada, viu, Carla? E ó, sucesso aí para tua nova pesquisa aí, tá? Obrigada. Então, tá bom. Beijo, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Com a presença da Carla Maria, nós tivemos o terceiro episódio. Bom, se você gostou desse vídeo, dessa conversa, acione o botão de joinha. Você também pode comentar alguma impressão sobre o que você ouviu nesse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir. Com as orientações